Pessoal, estamos chegando. Paz, Senhor Jesus, a todos. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Hoje nós conseguimos entrar para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Amém? Ontem apareceu algo de previsto em cima da hora, então não tive como estar fazendo a live. Tive que sair para resolver umas questões. Paz do Senhor, todos que estão aí, as pessoas que foram chegando. Boa tarde, Pai Senhor Jesus, aqueles que assistirem a live depois. Amém? Hoje, pessoal, tive que colocar o ventilador aqui em cima de mim, de tanto calor que tá fazendo aqui. Vendo meu cabelo tá até, ó, meio que voando no ventilador, tá? Pai Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo nessa live, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar de um assunto bastante complexo, pessoal. Sobre depressão. Eu estava pensando de manhã, refletindo com o Senhor. Mas o Senhor, pessoal, vou estar evitando de falar nome, tá? Porque senão perco o foco aqui da palavra, da mensagem que Deus ministrou no meu espírito, amém? Então, refletindo hoje, eu quero perguntar para você, quero compartilhar com você, na verdade, quem que nunca ouviu dizer bem assim, fulano de tal tá com depressão, né? E a reação das pessoas quando ouvem falar isso é assim, mas fulano de tal não é cristão, mas tá com depressão, isso é falta de Deus na vida, isso é falta de fé. Não é verdade, pessoal? Quem já não falou isso? Ou quem já não ouviu isso? Ou foi só eu? Então é em cima desse tema que eu quero tá falando hoje com vocês acerca deste assunto também. Será que a depressão ela é bíblica? Né? Será que alguém na Bíblia apresentou depressão, tristeza, aquele abatimento na alma? Não é? Muitos acham que a depressão ela é frescura. Por quê? Porque a depressão, na verdade, ela é uma enfermidade da alma. É algo que não está exposto a olhos nus. Não é? O depressivo, ele esconde por vergonha o que ele sente. Então, quando a sociedade diz assim, a depressão é algo silencioso, eu posso dizer para vocês que não é bem assim. Isso é maquiagem do diabo. O depressivo, ele dá sinais, sim. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu perdi um irmão com 26 anos de idade para a depressão. No dia do tratamento dele, da consulta médica dele, onde o médico ele prescreveu vários remédios, e a maioria deles era pego em unidades públicas, né, de saúde. O meu irmão tomou mais de 100 comprimidos e ele decidiu dar fim da vida dele. E as pessoas acham que algumas pessoas, não é? Creio eu, se não a maioria, acham que a depressão simplesmente a vontade de tirar a sua vida, mas na verdade é a vontade de acabar com aquilo que te dói, porque é uma dor muito grande na alma. Então, quando nós recebemos essa notícia, quando eu recebi essa notícia, porque eu não estava morando aqui onde eu moro hoje, né? Que é onde ele morava. Eu moro aqui em Guarapari, no Espírito Santo. E na época eu não morava aqui, eu morava bem longe, morava em Belém. E me pegou muito de surpresa essa notícia. E a gente acha que nunca vai acontecer perto da gente. E quando acontece, eu posso dizer para você, independente da distância, perto ou longe, quando essa notícia chega, você sente uma impotência muito grande. Você se pergunta, será que eu poderia ter feito mais e não fiz? Entende?
Então, assim, quando a sociedade diz assim, a depressão é silenciosa, não é bem assim. A depressão, ela dá sinais. Ela dá sinais. Na verdade, é o inimigo das nossas almas, que quer que a gente pense que é silencioso. Sabe por quê? Porque para você identificar um depressivo dentro de casa, você precisa prestar muita atenção nele. E hoje em dia, nós estamos muito focados no corre-corre do dia a dia. As pessoas precisam viver, né, naquele corre-corre para se manter. A vida está difícil para todo mundo. Então, isso muitas vezes acaba passando despercebido, pessoal. Mas eu quero te chamar a atenção nessa tarde e te dizer: a depressão, ela dá sinais, entendeu? Inclusive, eu tive depressão, né? Houve um momento na minha vida que eu falei: Senhor, eu não quero mais viver. E foi o momento que Jesus se apresentou e se revelou para mim, glória a Deus. E por isso eu estou aqui hoje. Então, o depressivo, ele dá sinais. Amém? Mas vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver quem teve depressão, ou esse abatimento na alma, né? Como queiramos chamar. Olha que interessante. Vamos ver uma passagem lá na Bíblia Sagrada, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos falar de uma passagem de Elias. Elias, ele havia aqui nesse cenário, ele havia matado todos os profetas de Baal. E Elias começa a ser ameaçado por Jezabel. Todos nós sabemos que Jezabel nessa época tinha uma grande influência ali entre o povo de Israel, na cidade de Israel, né? Então, lá no 1 Reis, capítulo 19, vai dizer que Elias, por medo, ele foge para o deserto e leva um ajudante. Então vamos lá no 3, capítulo 19, versículo 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados, queridos. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve um momento da vida que lutou, não é? Lutou para conquistar, lutou para fazer, mas olhou para um lado, olhou para o outro, nunca foi valorizado. E isso foi cansando a alma, isso foi abatendo a alma, até chegar num ponto, quem nunca, queridos, sentiu vontade de morrer. Mas graças a Deus que a maioria de nós conseguimos dar a volta por cima. Não é verdade? Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que têm mais fragilidade, se abatem mais fácil. Então não cabe a nós julgarmos, cabe a nós amarmos. Porque a palavra do Senhor diz que da mesma medida que você medir o teu irmão, tu será medido naquele grande dia. Vai ser o mesmo peso, não é verdade? Então as pessoas têm em mente que porque a pessoa é cristã, que a pessoa vai para a igreja, que a pessoa tem Jesus na vida, que se a pessoa tiver depressão, ela não tem Jesus, é falta de Deus. Ei, eu quero te chamar a atenção nessa tarde, isso é religiosidade, queridos. Isso não é bíblico. Se nós formos olhar a Bíblia Sagrada, tem muito mais pessoas que Elias. Aí você pode me dizer, mas quem? Próprio Jesus, queridos. Se nós formos lá, eu até marquei aqui, para ficar mais fácil hoje. Olha só, próprio Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, vai dizer o seguinte: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar. Olha só que interessante, ele fez
em voz alta, orações e súplicas a Deus. Como que não estaria a alma de Jesus aqui? Abatido, queridos. Abatido como foi a alma de Elias, como Elias estava. Quem de nós? Então, voltando aqui para 1 Reis, capítulo 19. Quando Elias diz assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu quero dizer para você que nessa hora, quando eu tive a minha depressão, o diabo ele falava certinho aqui no meu ouvido, ó, acaba com tudo, acaba com isso. É a voz que você vai ouvir. Cadê o seu Deus que você serve? Ele não é tão grande? Por que ele não dá jeito nessa situação? Essa voz que você vai ouvir, quero te dizer nessa tarde, querido, essa voz não vem de Deus. Não vem de Deus. Levanta, sacode essa poeira e dá a volta por cima. Porque tu tens um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que é dono de tudo. Não deixa essa tristeza te abater a ponto de você querer tirar a tua própria vida. Amém, queridos? Porque a nossa vida, o nosso fôlego de vida pertence a Deus. E eu quero te lembrar nessa tarde, se não é você que está passando por isso, mas pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo seu mais próximo. Fica atento, queridos, porque dá sinais. Amém? Eu quero deixar essa palavra de ministração ao teu coração nessa tarde. Se você se encontra assim, levanta, sacode essa poeira e dá a volta por cima. A Bíblia diz que a tristeza ela pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Amém? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ainda que por muitas vezes nós pensamos, porque estamos num deserto, que este momento de sequidão não vai passar. O sol está escaldante. E geralmente quando estamos desta maneira, queridos, vamos lá, eu quero dizer para vocês, aqui na palavra, quando nós estamos no deserto, passando por uma situação dessa, o que geralmente acontece, quer ver? Marquei aqui. Vamos lá. No livro de 2 a Timóteo. É Paulo falando a teu filho, Timóteo. Teu filho na fé, não é? Diz assim, lá no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. É linda essa passagem. Todas as vezes, Paulo falando, todas as vezes que lembro de você, das minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo, a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheia de alegria. Sabe por que isso, queridos? É porque pessoas precisam de pessoas. O apóstolo Paulo, aqui nesta passagem, ele tinha sido abandonado por todos. Porque ele tinha aceitado com firme convicção o chamado. Depois que ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo resolve cumprir o seu propósito, cumprir o teu chamado. Então Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E quantas vezes nós estamos no nosso deserto com a nossa alma abatida e nos encontramos assim como Paulo, nos sentimos assim, abandonados. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, a palavra do Senhor diz assim, pode uma mãe esquecer, porventura pode uma mãe esquecer do filho que teve? E se ainda isso viesse a acontecer, todavia, o Senhor diz, eu jamais me esquecerei de você. Então, ainda que olhemos para um lado e para o outro e a gente não veja ninguém, pode ter certeza,
Deus está contemplando o que você está passando. Deus conhece o teu coração. E se porventura a providência ainda não chegou, a resposta não chegou, é porque Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe que você aguenta mais um pouquinho. Muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas a sensação que eu tenho é que eu estou sendo esticada, sabe? E eu digo assim, Senhor, muitas vezes eu falo até quando, Senhor, eu não vou aguentar, não vou suportar. Mas Deus, Ele vai permitindo a gente ser esticado mesmo. É porque muitas vezes, querido, o barro ele quer contender com o oleiro. Então, nós precisamos nos tornar barros maleáveis para sermos trabalhados pelo oleiro. Que é para quando terminar a moldagem do vaso, o vaso não precisa ser quebrado de novo. Então, por isso que muitas vezes Deus permite que a gente que nós nos sintamos esticados mesmo, sabe? Pressionado, parece que vai romper. Mas não rompe. Não rompe. Porque se você der o seu controle, o controle da sua vida para Deus, Ele controla a tua vida, Ele está no controle. Controle de tudo. E aqui Paulo diz ainda mais a Timóteo, no mesmo capítulo 1, lá no versículo 16, lá no 15, né, na verdade, até o 16 vai dizer assim: você sabe, ele dizendo a Timóteo, que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Figelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Por muitas vezes ele me animou, aleluias. Olha como Paulo se sentia desanimado por vezes, porque aqui é muito claro. Então ele diz que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Por muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Aleluias. Ei, queridos, no deserto, aonde nós estivermos, na caverna, aonde for, Deus sempre vai levantar um para te levantar. Deus sempre vai usar um para poder te levantar. E geralmente, queridos, a providência vem, a mão vem da onde a gente menos espera. E aqui ele continua. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Aleluias. Ou seja, não foi aquela procura simplesmente por procurar. Ele procurou e procurou tanto até o encontrar. Amém? Então, ei, você não está sozinho. Ainda que o diabo, ele usa circunstâncias para você se sentir sozinho. Eu quero te dizer, tu tens um pai que te ama. Tu tens um pai que contempla tudo que tu está passando. Esse momento vai passar. Amém? Que Deus abençoe sua vida nessa tarde. Fica na paz do Senhor Jesus. E creia que você tem um pai que te ama, independente de qualquer coisa. E Ele vai fazer na tua vida. Amém? Simplesmente aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Aquieta a tua alma. A providência vai chegar. Fica na paz do Senhor. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui neste mesmo horário, entre 1h30 e as 2h da tarde, para falar mais um pouco do amor de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus a todos. Amém?